para trazer um pouquinho do que nós queremos discutir hoje, eu queria começar uma discussão colocando um contexto um pouco histórico. Se no século passado, nos anos 1900, a interação com os meios de comunicação era pontual no cotidiano, atendia-se ao telefone, ouvia-se rádio, abria-se uma carta. Atualmente temos um fenômeno que podemos denominar como mediatização, que reformula essa interação entre sociedade e mídia. Nos Estados Unidos, no início de 1950, as entradas das igrejas evangélicas no mercado televisivo abriu portas para as relações entre religião e mídia. No entanto, a passagem da televisão para a internet não aconteceu de forma aleatória. Para pensarmos nesse processo, devemos considerar a interação entre sociedade, mídia e religião como fundamental para entender o fenômeno da mediatização. As produções religiosas da internet não ocorrem ao acaso, nem foram completamente determinadas, mas condicionadas pelo seu contexto de construção e ou adaptação aos meios de comunicação e à internet. No caso do catolicismo, no ano de 1963, o Concílio Vaticano II aprovou o Decreto Intermarifica sobre os meios de comunicação social, em que se incentiva o uso da mídia para a propagação da religião. O site da Santa Sé, órgão máximo do catolicismo, foi lançado em 1995, e muitos outros documentos seguiram a discussão, discutindo a relação entre a instituição e os meios de comunicação, e mais precisamente a internet. Com destaque para o documento publicado em 2009 por Bento XVI, que se reconhece a internet como um continente digital que deve ser evangelizado. Nessa mediação cibernética entre o indivíduo e o computador, em que se preponderam as sensibilidades individuais da interação religiosa, a característica da religião como um bem pessoal também surge. Antecedente ao fenômeno religião e internet, é válido ressaltarmos o processo de modernização como fundamental para a aproximação. A secularização, aqui entendida como a perda do monopólio interpretativo da Igreja Católica, foi peça essencial para que abriu caminhos para a pluralização das cosmovisões e para a emergência do sujeito como parâmetro moral de suas ações. Hoje, a multiplicidade de interpretações das religiões é retificada a cada postagem no Facebook, no Twitter, em cada vídeo do YouTube. O sujeito pode realizar suas interpretações e divulgá-la aos demais pela internet. Entendemos que a internet não se trata de um ambiente virtual destacado independente do ambiente offline. E a questão maior hoje é o que acontece nesse ambiente virtual. Estamos rodeados em discursos de ódio nos comentários das lives, superexposições dos fiéis e membros de entidades religiosas. E principalmente a mistura da política e da religião, que está sendo tão debatida nas redes sociais. Em um lugar que dizem ser sem lei, ou com uma lei atual, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, onde pessoas vestem máscaras de fake e discursam o ódio contra todos, como ficam os direitos humanos e os direitos fundamentais de cada cidadão? Trazemos hoje 3 pesquisadores da área para debater os direitos humanos e a religião no contexto da internet. E te convidamos para fazer parte desse debate enviando sua pergunta ou colocando seu nome no chat, como o Rodrigo já havia falado. Que após as palestras teremos esse momento de debate. E vamos começar agora com a nossa primeira palestrante, que é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, advogada, professora e coordenadora do projeto Pro Bono Público do CEDIRE. Doutora André Guimarães, muito obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra está com você. Bom, boa noite, agradeço o convite dos organizadores, da possibilidade de fazer parte desse momento de discussão de um tema tão precioso, de um tema tão importante. Cumprimento a mesa, cumprimento a Gabriele, que já foi coordenadora comigo no projeto do Observatório do CEDIRE, cumprimento o professor Rodrigo Vitorino, que é coordenador geral do CEDIRE, que está presente também. Cumprimento o João Alexandre, por ter me convidado, o Edmilson Almeida, que eu não conheço, mas fico feliz em poder participar desse debate junto com ele. Bom, e passo para o que me cabe hoje, que é discutir essa temática tão atual e tão preciosa para a proteção de um direito tão fundamental e humano que é a liberdade
religiosa, né? A liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de convicção, no contexto da internet. E para falar sobre isso, antes de entrar especificamente no tema, eu gostaria de fazer uma apresentação sobre meu histórico de pesquisa, né, para que a gente possa começar a fazer uma contextualização do que eu tenho visto, né, durante a minha trajetória acadêmica. Bom, eu sou advogada, né, como vocês falaram, trabalho com o tema da liberdade religiosa desde o final da faculdade, né, 10 anos atrás, e fiz parte do RIVI, que é o Relatório de Intolerância e Violência Religiosa no Brasil. E por que eu estou ressaltando esse documento, né? Esse documento ele foi realizado em 2014 e 2015, né? Há 5 anos atrás, e ele tem uma importância histórica e uma importância na discussão desse tema, porque nesse documento, nessa pesquisa que envolveu 10 consultores, e foi publicado pelo então Ministério dos Direitos Humanos, sobre a coordenação do Alexandre Brasil, porque ele fez um levantamento. A proposta era identificar como a intolerância religiosa, como o tema da intolerância e da violência religiosa era tratado pelos meios de comunicação. Nós não fizemos, na época, uma pesquisa em relação às mídias sociais, especificamente às redes sociais, né? Facebook, na época, o Instagram nem tinha tanta notoriedade, acho que nem estava ainda lançado, e o Twitter, a gente não chegou a aprofundar, não chegou a fazer uma pesquisa em relação a essas mídias, né, essas novas tecnologias, esses novos cenários, mas eu acho importante falar sobre os resultados dessa pesquisa inicial, né, que em tempos tão céleres, né, em que o tempo passa tão rápido, 5 anos atrás já é muito tempo, né, então acaba que o Vivir, ele tá um pouco, que eu posso dizer, desatualizado em relação a essa temporalidade, né, que a internet por si só faz com a gente, né, que a gente tem conteúdo, e o tempo e o espaço acaba sendo diluído e distanciado e acaba apressando as coisas, a gente quase não consegue acompanhar, né? Mas eu acho que o que é importante trazer para esse debate de hoje, porque é um primeiro documento político, né, um documento do Estado brasileiro reconhecendo a intolerância religiosa no país, né, e trazendo como as mídias, né, no caso, os jornais virtuais, tratam a temática da intolerância religiosa, né? E aí eu faço um link com a questão de como as mídias sociais hoje trazem o debate do discurso de ódio e traz essas efervescências de dilemas e debates entre religiões, né, violando direitos fundamentais, ultrapassando a liberdade de expressão, violando os direitos subjetivos das pessoas em relação às suas crenças, às suas convicções. E aí, o que o Vivir traz para a gente nesse cenário, né? Nós analisamos 65 meios de comunicação de notícias escritas, né, de notícias virtuais, de portais de notícias virtuais, de 27 estados brasileiros. Nesses jornais online, por que eu faço esse link dos jornais online com a temática hoje proposta na nossa fala de hoje? Porque a forma como os jornais tratam o discurso e a questão da intolerância e violência religiosa, de alguma forma corroboram para essa diluição da fala, da forma de discutir, debater a liberdade, a questão religiosa nos espaços cibernéticos, né? Porque existe, igual foi falado, um espaço sem lei, né? Por mais que a gente tenha algumas proteções, algumas legislações em relação à liberdade de expressão e a questão da proteção de dados,
a gente não acaba não conseguindo se frear, seja pela essa rapidez, a celeridade das discussões, seja pela própria questão da identificação dos usuários, seja pela própria disseminação, né, da fala, que é uma fala rápida, né, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, as hashtags, né, e nessa pesquisa que a gente fez dos jornais online, que a própria mídia, que os próprios jornalistas, né, já vinham noticiando, a gente já viu uma ausência de cuidado dessa escrita, né, dessa forma de expressão para tratar da questão da liberdade religiosa de crenças e de convicções, sejam elas especificamente uma religiosidade, né, e que a gente analisou, ou em relação às não crenças, né, então, assim, o levantamento ele foi dividido, né, entre os pesquisadores. A gente fez uma pesquisa entre os anos de 2011 a 2015, né, mas que já nos revelou alguns indicativos que eu acho que é importante trazer para esse debate de hoje, né? Que a questão da intolerância e da violência religiosa é um tema incipiente no meio jornalístico, de um modo geral, nessa época, né, de 2011 a 2015, que depois de 2015 já começa a trazer um outro cenário, né, a mídia, principalmente as mídias alternativas, elas começam a trazer notícias de intolerância e violência religiosa, principalmente em relação aos grupos minoritários, ao mesmo tempo em que há uma tendência forte, né, de alguns periódicos, de alguns jornais online, de incitar ou talvez incentivar, né, esse discurso de ódio, de alguma forma trazendo informações mais enviesadas, né, que acabam ampliando ou intensificando a própria intolerância e a violência religiosa, da forma como eles são apresentados, né? Então, essa é uma das identificações que a gente percebe nessa pesquisa do Revir, né, que a abordagem jornalística ela acaba por não considerar a ocorrência da intolerância religiosa como fato em si, né? Ela tenta descaracterizar o intolerante, transformando em um mero artifício para exemplificar o preconceito. E aí, a abordagem, ela demonstra uma ausência de reconhecimento do próprio ato de intolerância religiosa, enquanto um tipo de violência, né, que merece atenção e denúncia por parte da imprensa. E, em decorrência disso, os casos, em geral, eles são descritos de forma, assim, pontual. Não há uma preocupação, por exemplo, em acompanhar os desdobramentos do fato relatado, a frequência. Não há nenhuma referência, por exemplo, aos encaminhamentos ocorridos em relação ao caso que está sendo noticiado. E eu acredito que isso faz um link da própria forma como as pessoas se comportam no cyberespaço, no espaço da internet. Porque fica uma coisa um pouco solta, né? As pessoas, acontece um fato, esse fato ele é noticiado, e ganha uma grande visibilidade, mas em poucos segundos aquilo já se torna esquecido, entre aspas, né? Ou inviabilizado. As pessoas não têm chance de ter um direito de resposta, ou de falar, de ter de um acompanhamento em relação àquele fato, para ver se houve ou não uma intolerância, uma violência religiosa, ou o que realmente aconteceu. E aquilo acaba sendo perdido no tempo e no espaço, né? E só que o caso aconteceu, o fato aconteceu. E essa ausência de acompanhamento do fato, né? Do fato caracterizado por intolerância ou violência religiosa, ele não tem uma continuidade. E o que é uma preocupação, né, para nós que somos do sistema de justiça, né, que estamos no sistema de justiça, por quê? Porque há uma imputação, às vezes, de difamação, de injúria, de calúnia, de vários crimes contra a honra, envolvendo o próprio fato de intolerância e violência religiosa. Porque você imputa alguém que alguém cometeu, que alguém fez, mas não acompanha se aquilo foi apurado, se aquilo foi julgado, se realmente aquilo aconteceu. E aquele fenômeno acaba sendo potencializado no
no cenário jurídico de uma forma muito negativa. E aí eu acho que é o ponto, né, que talvez a gente possa aprofundar no nosso debate, da intolerância e da violência religiosa, que a própria mídia, de alguma forma, acaba potencializando esses embates, potencializando esses discursos, né, de ódio, ao invés de proteger, ou ao invés de diluir, diluir talvez não seja a melhor palavra, mas no sentido de salvaguardar, de potencializar ou de promover a liberdade religiosa, de promover a liberdade de crença e salvaguardar esse direito humano fundamental. Né? Então, uma das preocupações identificadas no Revire, que eu acho que continua, é uma pesquisa que seria interessante continuar, obviamente, né, porque já faz uns 5 anos, mas que continua sendo identificada na forma como a mídia tem feito isso, né? Como os jornais virtuais têm feito isso, as notícias virtuais têm sido feitas, e as próprias mídias, né, sociais, quando se coloca, por exemplo, uma pessoa compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, joga no Twitter, eu vejo resquícios, né? Na verdade, eu vejo uma continuidade da forma como as notícias são construídas na própria construção dos debates e dos embates das redes sociais, pelos internautas, pelas próprias pessoas, pelos próprios usuários da internet. E aí o que eu coloco em pauta, né, para o debate de hoje é que se não há uma preocupação, né, da própria mídia, né, dos próprios canais de comunicação, dos próprios profissionais dessa área em produzir um conteúdo em que se observe, né, as palavras que estão sendo utilizadas, a forma como você coloca a manchete, a forma como você divulga aquele conteúdo, se o próprio profissional, que é teoricamente, uma pessoa que tem uma expertise maior, que está capacitado para fazer essa divulgação, para noticiar, ele não tem esse preparo, ele não tem esse cuidado, os usuários na internet, eu não estou tirando a culpa, mas eles acabam seguindo essa onda, né? E acabam aprofundando nesse discurso de ódio e nessa ausência de cuidado, de tratar um tema tão delicado. Porque a intolerância e a violência religiosa por si só já é um tema complicado de se trabalhar, né? Nós mesmos, os pesquisadores do Rivi, né, fomos orientados depois, né, para a gente não usar os termos vítima e agressor, porque a gente utilizou alguma pesquisa para falar quais são as religiões que sofrem mais, as religiões que são identificadas como agressores, as religiões que são identificadas como vítimas. Isso, para nós, voltou como feedback negativo, porque isso acentua de alguma forma e aumenta os acirramentos de disputa, né? Porque a religião é uma disputa política também, né? Não tem como a gente discutir religião e não discutir política. São campos que se dialogam, sempre dialogaram e hoje cada vez mais. Então, assim, o ponto da minha fala de hoje, né, os desdobramentos da minha fala de hoje, a minha preocupação do que eu trouxe, né, para a gente pensar, esse contraponto, né, esse retorno, né, do Rivi, né, do relatório de intolerância e violência religiosa, dessa análise que nós, como consultores, fizemos dos conteúdos dos jornais virtuais, da forma como as notícias sobre intolerância e violência religiosa são construídas pela imprensa, e os desdobramentos disso nas próprias redes sociais, né? E de como isso, de algum modo, acentua, intensifica e prejudica esse debate que poderia ser qualificado, né? Porque eu entendo também que esse cyberespaço, essas redes sociais, essas mídias sociais são espaços importantes de informação, de produção de conteúdo, de divulgação. Muitas informações, às vezes, só conseguem chegar porque existem esses espaços, né? Que a gente vai chamar das mídias alternativas, que estão tentando ganhar esse espaço para trazer notícias que não vão para os grandes jornais, que não vão para os meios de comunicação de grande massa, assim. Tem um lado positivo, obviamente, mas nós, como pessoas que estamos pensando e propondo, né, principalmente por estarmos no sistema de justiça como advogados, professores do direito,
temos essa preocupação também, né, de pensar numa forma de reconstrução e de pensar esse espaço como um espaço, na verdade, de arrefecimento, né, de diminuição desses conflitos, uma forma de diálogo, de produzir um diálogo interreligioso, de promover um diálogo construtivo, né, entre as multiplicidades, as pluralidades religiosas que a gente tem no nosso país, ao invés de acentuar, né, de reproduzir mais ainda ou de intensificar os debates e o discurso de ódio, que infelizmente acontece e tem acontecido. E às vezes esse descuido da própria produção jornalística, eu vejo também como que contribui para que os próprios usuários da internet continuam reproduzindo, né, essa forma, às vezes, de lidar com as notícias, de lidar com os conflitos, né? A gente vê alguma notícia assim, aí se você for ler os comentários, né, são comentários de muito ódio, de muito. Porque a própria manchete, a própria notícia, ela já te traz um rancor mesmo, um negativo muito grande em relação a isso. É claro que tratar desse tema, intolerância e violência religiosa, é um tema ruim, óbvio. Mas a forma como você escreve, a forma como isso é noticiado, gera, às vezes, potencializa muito mais do que resolve, né? Do que realmente enfrenta o problema. E nós, como, estamos aqui pensando, né, como lidar com essa questão, com esses problemas, com o próprio que o próprio discurso de ódio produz, que é a intolerância, a violência, né? É preciso que a gente pense, né, numa forma de construção dessas notícias, de construção dessas ocorrências de uma forma mais delicada, assim, de uma forma mais orientada, né, preocupada, capacitada, e um acompanhamento dessa notícia para que as pessoas consigam perceber se de fato aquilo que foi encontrado, aquilo que foi ouvido, que foi noticiado, aconteceu mesmo, né? Porque às vezes não aconteceu daquela forma, às vezes vai ter uma persecução penal, às vezes vai ter uma investigação, e os fatos vão comprovar que não existe, não existiu aqui, né? A mídia, quando ela deixa de fazer esse acompanhamento, essa busca pela verdade, né, que é muito delicada também, acaba sendo perdida. E aí só fica o ódio, só fica a raiva, só fica a intolerância, e a gente não consegue acompanhar os desdobramentos positivos daquele fato para as pessoas, né? E eu acho que esse é o destaque da minha fala, assim, da minha preocupação hoje da fala, é esse link entre a construção da notícia, a construção de como as mídias, como os jornais, no caso, né, que foi a nossa pesquisa de jornais, que estão no cyberespaço, que estão na internet, podem contribuir, né, negativamente para essa construção do discurso de ódio nas mídias sociais, e como eles podem pensar e reestruturar suas linhas editoriais para estar mais sensível a esse tipo de ocorrência, né? Porque não há um entendimento só, né? Não existe uma só história, uma só verdade, né? E aí eu acho que contemplar essas versões, né, é muito interessante, é muito importante para que a gente possa, de fato, relatar os casos de intolerância e violência religiosa, mas com uma forma técnica, né? Com uma forma técnica preocupada, que é uma coisa que, inclusive, o observatório, né, do CEDIR tem feito, a gente tem. Hoje eu não estou mais na coordenação, mas acompanho e sempre estou à disposição, mas
É uma preocupação que, inclusive, o professor Rodrigo, a professora Gabriele teve, né? A gente tem essa preocupação de não intensificar o discurso, da intolerância religiosa e apurar bem os fatos de uma forma mais técnica, para que a gente consiga levar essa verdade, né, do que realmente aconteceu, fazer esse acompanhamento, né, jurídico, inclusive, né, mas jornalístico, mas com uma preocupação de não intensificar o discurso de ódio e de não intensificar a própria intolerância, a própria violência religiosa, né, porque a gente está aqui para somar, né, para contribuir com a solução, né, desse problema, que é um problema social grave e jurídico e histórico, que, claro, não tenho a pretensão de que a gente vai resolver isso agora, né, nem fazendo esse acompanhamento, né, mas é uma proposta. Inclusive, é uma proposta, né, do RIVIR, que a gente conclui, né, que de capacitação, inclusive, desses profissionais, né, para lidar com o tema da intolerância, da violência religiosa, né, e dar visibilidade para as ocorrências, mas ao mesmo tempo averiguar, né, o que realmente aconteceu, como aconteceu, e esse cuidado, né, com a fala para que ela tenha esse potencial de, na verdade, promover a liberdade religiosa e não de violentar mais ainda, de promover, na verdade, a intolerância ou o discurso de ódio. Bom, meus 20 minutos acabaram, eu não sei se eu fui clara na minha fala, mas essa a proposta que eu trouxe, né? Eu não sei se eu fugi muito do que vocês queriam, mas essa é a minha contribuição no dia de hoje e fico à disposição para a gente debater, que é um tema que eu amo, né? Então eu sempre estou discutindo e eu estou aqui para somar com vocês e fico à disposição. Obrigada. Muito obrigado a você, André. Um tema extremamente interessante. E, de novo, convido as pessoas que tiverem dúvidas, sugestões e querer colocar alguma ideia, pode colocar no chat que nós vamos ler, ou já colocar o seu nome para a gente passar a palavra depois. Vamos agora para a segunda palestra do Dr. Edmilson Almeida, que é advogado, especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com estudos na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e na Universidade de Coimbra, uma boa universidade, inclusive. Assessor jurídico da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURI, e docente da Faculdade Internacional Cidade Viva, palestrante e professor em cursos e eventos nacionais e internacionais, pesquisador na área de Direito à Inovação e Proteção de Dados Pessoais. Doutor Edmilson, a palavra é com você e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Queridos, boa noite ou boa tarde, dependendo do lugar do Brasil que você esteja. A gente já chegou a essa convenção social aqui. E eu queria agradecer ao laboratório, ao professor João, ao professor Dr. Rodrigo, pelo convite. Sempre muito bom discutir esse tema. Na verdade, eu me sinto muito em casa, é um dos temas, liberdade religiosa, que eu mais me sinto à vontade de conversar e de transitar sobre ele. Então, no último mini curso que eu dei sobre esse tema, uns 20 dias atrás, eu falo com tanta paixão sobre o tema que uns alunos disseram: professor, você está suando tanto que dá para ver que o senhor é empolgado com o tema. Achei assim, eu até me exalto além da conta. Mas, queridos, eu queria trazer algumas provocações aqui, e eu digo para o professor André que a senhora foi muito clara. Foi tão clara que me deixou numa responsabilidade pesada aqui de ser tão claro quanto, né? Mas a gente vai tentar trazer uma discussão. Eu já milito nesse tema há alguns anos, e a gente já tem analisado algumas jurisprudências, algumas decisões de tribunais, algumas literaturas sobre esse tema, mas a minha provocação vai ser num tema muito específico dentro de liberdade religiosa, que é o tema, coincidentemente, da tolerância. É um tema que eu gosto bastante, eu não sei nem se a Gabriela vai tratar sobre isso também, e a gente vai colocar isso na mesa para debater. Mas eu gosto do tema da tolerância porque eu tenho visto que a gente tem uma carência muito grande desse tema. Se você for pesquisar, e eu já fiz essa pesquisa, viu, professor João?
nas melhores faculdades de Portugal, inclusive, né? Se você for pesquisar no Brasil, em Portugal, em língua estrangeira, inglês, espanhol, você vai ter pouquíssima literatura sobre tolerância do ponto de vista jurídico. Você vai ter muita coisa sociológica, muita coisa antropológica, mas pouquíssima coisa do ponto de vista jurídico. Tá? E aí eu comecei a me perguntar o porquê disso acontecer, se, na verdade, muitas das disputas online que nós temos hoje em dia é porque a gente ou não conhece, ou mal conhece, ou conhece e não está nem aí para a prática da tal da tolerância. E a gente olha para o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e vê que ele tem decidido sobre esse tema, embora haja pouquíssima doutrina, pouquíssimos pesquisadores falando sobre isso. Inclusive, em língua portuguesa, eu não me recordo de nenhum que seja destacado nesse assunto agora de bate-pronto. Mas a minha provocação, pessoal, inicial sobre esse tema, ela é do seguinte mote: quem define o que é tolerância? E aí, por favor, não me tenha como um incauto e vá um pouco além da obviedade dessa pergunta. No final das contas, quem define o que é a tal da tolerância? Eu recebi, há uns meses atrás, de um colega membro da Comissão Liberada Religiosa aqui da OAB Paraíba, um vídeo, e nós tínhamos posições bem díspares sobre esse assunto, e ele me mandou um vídeo de determinado líder eclesiástico, em cima de um palco, tecendo críticas à religião alheia. E ele dizia assim, foi num show dele, né? Ele se denominava pelo seu título de clérigo, e o show era para religiosos, e no meio do show ele falava determinadas palavras e dizia: tal religião é sim demoníaca, tal religião é a expressão do diabo, segundo o que ele entende por diabo. Tal religião portanto, alguém desta fé, católico-romana, era dele, não poderia ter qualquer laço com essa outra fé. E esse clérigo tecia essas considerações, esbravejando um sangue italiano que lhe pertence, e o meu colega questionou, aí fez a seguinte pergunta: Edmilson, isso é intolerância? Agora, pense 2 segundos. Se eu respondo ao meu colega, sim, isso é intolerância, quais são as minhas balizas que vão fundamentar o meu critério de tolerância? Ou se eu digo que não é intolerância, quais são os critérios que eu estou usando para dizer isso? Essa é o tesouro da nossa discussão aqui, tá? Então, ao fim dessa discussão com esse meu colega, ele dizia: só pode aferir o tamanho do dano moral quem foi humilhado. Só pode dizer que doeu quem teve o pé pisado. Só pode dizer quem achou ruim quem levou o grito. Quem deu o grito não necessariamente está apto a discernir isso. E eu comecei, alguns anos atrás, meditando sobre essas ideias, e eu tenho uma opinião e eu quero trazer essas provocações aqui para vocês. Não estou procurando eleitores nem adeptos, mas apenas provocando para que a gente possa discutir e talvez até amadurecer sobre esse assunto. Pessoal, pensem bem. Se o ofendido que diz que doeu, se é o ofendido que diz que aquele discurso foi discurso de ódio, se é o ofendido que diz que quem propagou alguma verdade, alguma ideia, algum chavão é intolerante, então nós podemos acusar qualquer pessoa e qualquer fala de intolerância, desde que eu não concorde com essa pessoa. Pensa bem, se eu não tenho critérios objetivos para auferir tolerância ou intolerância, se o critério é meramente como eu me sinto, se o critério é meramente como eu me senti ofendido ou humilhado com aquela fala,
Eu posso, inclusive, dizer que eu sou tolerante ou intolerante com a mesma fala, a depender do meu humor do dia. Então, nós precisamos buscar elementos objetivos, para além do que o sujeito achou-se ou não se achou ofendido ou vítima de um ato de intolerância. Embora eu concorde demais com a professora Andréa, de que nós precisamos de uma honestidade jornalística científica muito mais profunda do que o que nós temos hoje, eu acredito que o conflito que a gente está, pelo menos nos dias de hoje, né, mais pulsante, são os conflitos P2P, né, pessoa para pessoa. Aquele que você chega na sua rede social, taca aquele comentário odioso, intolerante ou tolerante contra determinadas pessoas ou religiões, e isso é taxado como tolerante ou intolerante. O Supremo Tribunal Federal, se você fizer uma pesquisa simples, no site do Supremo, na caixa de busca, você for lá e pesquisar sobre liberdade de expressão religiosa ou termos correlatos, você vai encontrar pelo menos uma decisão que não é hard case, que não é paradigmática, mas ela aconteceu e não faz tanto tempo, lá nos idos de 2018, 2019, né, de um pastor evangélico que foi condenado à prisão no Rio de Janeiro, e o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão desse pastor com base na decisão, essa decisão sim, o caso do Elvanger, né, que essa decisão sim é um caso paradigmático no Supremo Tribunal Federal, serve de jurisprudência até para as próximas gerações, né? Então, esse caso desse pastor chamado Tupirani, ele foi mantida a condenação dele porque ele, em rede televisiva, manifestou-se sobre pessoas de outras religiões, salvo memória agora, espíritas, especialmente, ele estava se referindo, falando que são religiões do capeta, falando que são pessoas que merecem o inferno, falando que, enfim, tecendo considerações contra a pessoa. A partir daí, e da análise do caso Elvanger, a gente pode olhar o Supremo Tribunal Federal, ele tem tido uma linha decisória sobre tolerância e intolerância um tanto quanto delicada. Por quê? Nós podemos traçar a linha de que críticas à pessoa, ofensas pessoais, ainda que debaixo do guarda-chuva da liberdade religiosa, seriam necessariamente dignas de condenação, ofensivas, portanto, intolerantes. Mas críticas, comentários dialéticos, apologéticos contra a ideia, não necessariamente têm ganhado a mesma repercussão na Corte Suprema do Brasil. Eu digo não necessariamente porque há casos em que o tribunal, mesmo no embate de ideias, tem gerado condenação dos ditos ofensores. Mas, na verdade, essa linha divisória é o que nós podemos encontrar na jurisprudência de alguns tribunais e na doutrina, de que quando você ofende a pessoa, você está, de fato, cometendo um ato danoso, digno de todas as reprimendas jurídicas que você possa pensar, mas quando você faz o debate a nível de ideias, apologético, de confissões de fé, você está debaixo da proteção da liberdade religiosa. Então, o primeiro parâmetro que eu quero trazer aqui para vocês é intolerância religiosa não é discordar da ideia religiosa de outra pessoa. A intolerância religiosa pode ser caracterizada como intolerância religiosa você ofender, humilhar, destratar outra pessoa. Aliás, essa é a própria definição de discriminação por natureza religiosa. Ok? Mas quando a gente fala de debate de ideias, a gente tem que lembrar que existe o mercado livre das ideias. Logo, a partir disso, você pode ter o mercado livre das ideias religiosas, onde a opinião de uma confissão de fé, embora seja a pior possível sobre outra confissão de fé, isso não poderá ser
tolerância ou intolerância. Isso é um debate de ideias. Você pode ver essa mesma perspectiva na justiça eleitoral, quando você tem, por exemplo, agora que estamos em dias, né, de votação, quando você tem, por exemplo, debates possíveis quanto a ideologias. Eu posso chegar e dizer, Bolsonaro é um fascista. Eu posso chegar e dizer, Boulos, na época de Boulos, né, que Boulos já é demodé para quem mora no Nordeste, né? Boulos é um fascínio porque ele é comunista, né? Eu posso chegar e dizer isso, e isso não ser uma ofensa. Isso faz parte do debate de ideias. O que não é possível é a afronta, a ofensa à pessoa individual. Então, esse debate de ideias faz parte do mercado comum das ideias, no caso especificamente, ideias religiosas. Eu queria destacar com vocês agora um julgado em especial do Supremo Tribunal Federal, que é de relatoria do ministro Fachin, facilmente encontrado em qualquer pesquisa aí da Constituição e o Supremo, né, você encontra lá no artigo 5º, inciso 6º, esse julgado do ministro Fachin, onde ele tece um raciocínio que eu acho muitíssimo interessante. Tá? O caso se tratava de um autor que disse, teceu críticas a uma outra religião, e ele dizia, olha, nós que somos, ele era católico romano, nós que somos católicos romanos, nós não devemos subscrever outras religiões. Nós devemos nos ater à nossa, que é a religião verdadeira, que é a religião que fala a verdade, que não é mentira. Né? E ele tecia críticas a outras religiões e chamava, conclamava os católicos católicos romanos a uma religião fiel. E o ministro Fachin, ele foi o voto relator e foi o vencedor nesse acórdão. Ele traz o seguinte raciocínio. Ele inicia dizendo, olha, uma crítica a uma religião, embora você possa taxá-la de indelicada, né, inconveniente, mas ela não pode ser taxada como algo danoso e ilícito. Como assim? Veja bem, ele explica. Ele faz o seguinte raciocínio. Ele diz, existem 3 níveis de análise de um discurso. E ele pega essa ideia do Norberto Bobbio. Você já leu Norberto Bobbio, sabe do que eu estou falando. Tem o juízo cognitivo, tem o juízo valorativo, né, e nós temos os atos decorrentes disso. São 3 níveis de análise. Primeiro deles, o juízo cognitivo. É quando eu percebo que o meu discurso, enquanto religioso, confessional, no nosso exemplo aplicado, católico romano, é diferente do discurso do meu, por assim chamar, me entendo dentro do contexto aqui, oponente. Então, eu cognitivamente reconheço que há diferença no discurso. Há um juízo de valor diferente. O segundo passo é o juízo valorativo. Quando você diz, primeiro, o discurso é diferente. Segundo, um juízo de valor. O meu discurso é melhor, maior, mais certo e verdadeiro do que o do meu oponente. É um juízo de valor. E aí eu chego, e ele diz, o ministro Fachin, que até aí não há intolerância. Não há uma humilhação do sujeito. Não há discriminação. Há apenas discursos díspares. E eu posso achar o meu discurso correto, afinal, se eu não achar o meu discurso correto, quem o achará? Ou eu sou uma contradição ambulante, né? Ou eu estou incorrendo em grave erro. Né? Então ele diz, há o juízo cognitivo, o juízo valorativo, e a partir daí o sujeito tem 2 caminhos. Ele pode escolher o caminho da exploração, humilhação, escravização, eliminação do indivíduo. Quando você diz, por exemplo, o meu discurso é diferente do dele. O meu discurso é que é o correto. O meu oponente no discurso é que está errado. Então eu mando ele catar coquinhos. Então você está errado mesmo e vá para o inferno e quer saber, olhe, adeus. Olhe, e quer saber, você pensa assim, então não vou lhe contratar. Olha, você pensa assim, então você não vai participar do sorteio do professor João. Deixa para outra pessoa. Isso é um discurso humilhante, explorador, eliminador. E isso sim é intolerância. E vai dizer o ministro Fachin, só que existem pessoas que seria o caso do autor do livro, alvo da decisão,
que tem a perspectiva de meu discurso é diferente do outro, meu discurso é melhor do que o outro, porque é verdadeiro, mas o outro não é digno da minha humilhação, é digno do meu socorro, é digno da minha ajuda para com ele. E daí porque, pessoal, o ministro Fachin vai dizer que essa ajuda, se ela for feita por meio do ensino e da persuasão, do debate de ideias, do confronto saudável, do mercado livre das ideias religiosas, por meio do convencimento livre, não tem problema. Aí não é intolerância. Aí você pode. Aí são discursos diferentes na mesma sociedade que se coexistem porque somos plurais. Plural é conviver com o diferente sem eliminá-lo. E olha, conviver com o diferente, reconheço que é diferente e posso até achar que o meu é melhor e o dele está errado. Mas eu não vou eliminá-lo por conta disso. Então, o ministro Fachin, ele nos dá um critério, um caminho objetivo. Na verdade, ele não dá, ele alça a lógica de Norberto Bobbio a uma ideia constitucional. Né? Ele nos dá esse caminho objetivo para entendermos que intolerância é quando eu opto por eliminar o meu concorrente no discurso. Intolerância não é quando eu, expressando a minha perspectiva religiosa sobre uma realidade, digo verdades duras, talvez inconvenientes, talvez me permitam o coloquialismo, babacas, mas não posso ser taxado como intolerante. Na verdade, e aí já caminhando para a minha conclusão, pessoal, quem costuma confundir esses conceitos, ou quem costuma respaldar esses conceitos em meros critérios subjetivos de me sentir ofendido, normalmente são pessoas que não conseguem conviver bem com o pluralismo na sua mais preciosa perspectiva, que é reconhecer que o outro é diferente de mim, muito embora eu discorde frontalmente dele. E John Locke, e você pode até me acusar de ser lockeano, e algumas horas eu sou, né? Especialmente essa opinião do Locke, ela é muito preciosa. Na Carta da Tolerância, ele vai dizer que a gente só pode, embora Locke também tenha suas contradições em si mesmo, tá? Não estou reconhecendo que ele é perfeito nas suas opiniões, não. Mas ele vai tecer essas considerações e vai dizer o seguinte, que a liberdade de opinião religiosa só pode ser vedada àqueles que, por usarem da sua liberdade, implodem o próprio sistema da liberdade. Ou seja, utilizando a minha liberdade de professar uma fé, eu elimino o outro do debate. Ou trazendo para um âmbito mais contextualizado, se eu não aceito o outro diferente, e eu vou lá, coloco bombas ao redor de mim e vou explodir o outro, eu sou um intolerante. E eu não deveria ser aceitado no debate público. Não estou propagando contra o islamismo, não distorça a minha fala. Eu estou falando sobre condutas individuais, ok? Então, se eu ajo dessa forma, eu sou uma pessoa intolerante, não plural. Do contrário, mesmo que as pessoas tenham opiniões duras, diferentes da minha, que eu acho uma loucura, mas não obstaculam o debate, não obstaculam o pluralismo, não posso chamar elas de intolerante, nem posso categorizá-las como intolerante. Portanto, eu devo ser tolerante para com ela e abrir o debate para que ela também participe. Claro, são só provocações. Claro que eu teria muito mais coisa para poder a gente conversar hoje à noite, mas eu deixo aí para as perguntas e para os debates. Que, professor João, separei até às 8, viu? Então, se quem quiser ficar e estender aqui o debate até às 8, a gente fica junto. Com certeza. E aí eu peço de novo o pessoal participar, quem teve o pessoal que teve que, infelizmente, sair devido às aulas da parte noturna da UFA agora. Mas quem continua conosco, podem fazer perguntas, podem mandar suas sugestões. E agora vamos para a última palestra da professora Gabriele. E a
eu só abrir aqui de novo o currículo aqui, que meu celular travou. A professora Gabriele é advogada, professora de Direito, especialista em Direito Público, mestranda em Direitos Fundamentais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com estudos na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ótima universidade, e Regent's Park College da Universidade de Oxford, coordenadora do Observatório Jurídico da Liberdade de Religião ou Crença do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião da Universidade Federal de Uberlândia, CEDIRE, membro dos grupos de pesquisa em Direito e Religião e Biodireito e Direitos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, pesquisadora nas áreas de Direito Constitucional, Filosofia do Direito e Política, Ética e Teologia. Gabriele, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, a palavra está com você. Nossa, muito obrigada, João. Nem eu sabia que eu fazia tanta coisa. Fiquei surpresa agora. Gente, muito boa noite para vocês. Boa noite, Andréia, Edmilson, João, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão ainda nos assistindo, né? Uma pena que teve muita gente que teve que sair. É com grande responsabilidade que eu inicio essa fala, que vai ser breve. Eu pensei que a gente ia até 19h30, então eu fiz algo bem breve para nós, e porque, né, os meus colegas fizeram uma abordagem muito excelente, né, dos temas, e incluindo muitas coisas que eu, inclusive, ia comentar, né. A Andréia já conheço, a gente trabalhou junto no observatório, né, tenho o prazer, ela é incrível, né. A doutora Edmilson também, conheci pela Anajure. É um prazer estar dividindo essa oportunidade com vocês. Bem, eu vou abordar um tema que é até uma pena a gente ter tão pouco tempo para abordar, porque ele exige um certo aprofundamento, tanto histórico quanto sociológico, que infelizmente eu não vou poder dar aqui hoje, mas já tem sido objeto de pesquisa minha, né, para as minhas próximas publicações. Então, até agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre isso, porque é algo que eu já me interesso há algum tempo, particularmente, e porque eu tenho um certo envolvimento com as redes sociais, de forma pessoal, que me abre certos questionamentos, né, envolvendo religião, então é algo muito caro a mim. Conversando com o nosso moderador, ele sugeriu um tema, ou, enfim, ideias de abordagens, sob o viés da Igreja Reformada, né, da Igreja Evangélica Protestante, que é a qual eu sou vinculada, né, que é a minha fé, que é a fé que eu professo. Então, eu vou chamar a minha abordagem de os evangélicos nas redes sociais no contexto da pandemia por Covid-19. Eu vejo que muitas pessoas não sabem quem são os evangélicos, ou elas colocam todos os evangélicos num balaio só, né? Não sabem que entre os evangélicos existem subdivisões muito importantes que demarcam muita diferença do que as pessoas creem. Então, eu acho importante iniciar essa fala denominando quem são esses evangélicos, né? Porque, segundo os últimos dados do Datafolha em relação à fé no Brasil, os evangélicos, eles representam 31% da população brasileira, então é uma parcela da população bem expressiva. Então é importante a gente saber diferenciar, né, esse grupo tão grande. Os evangélicos, eles também são chamados de protestantes, né, porque são cristãos em que, em linhas gerais, sem entrar em divergências teológicas, porque não é o foco dessa exposição, eles reafirmam os valores da reforma protestante. É um grupo muito plural, né? Entre os evangélicos a gente sabe disso, mas os que estão de fora desse círculo não entendem e muitas vezes generalizam os rótulos em rótulos depreciativos. Uma coisa que a gente sente muito como evangélico é isso, são esses rótulos depreciativos, principalmente em razão do neopentecostalismo exposto na televisão, que propaga filosofias de vida incoerentes com o legado da reforma protestante, e é reconhecido, inclusive, no meio protestante, seriamente como nocivo à fé cristã, é algo que não faz parte dos ensinamentos bíblicos. Essas mega-igrejas que pregam prosperidade não são consideradas cristãs no meio evangélico, mas sim seitas. Tem uma citação muito importante que do Maurício Zagari, no prefácio do livro Brasil Polifônico, do autor Davi Lago, que ela me marcou muito a primeira vez que eu li. É um dos primeiros livros que discute essa questão de política e fé cristã, e nos últimos anos, que teve um certo alcance, um bom alcance, assim, de respeito. E ele diz que os cristãos descendentes da Reforma Protestante, iniciada em 1517, os evangélicos são, em grande parte, mal compreendidos.
é um grupo extremamente heterogêneo e plural. É visto pelos de fora como uma massa única, intolerante, homofóbica, ignorante, retrógrada, identificada com outros adjetivos depreciativos. Nada mais longe da realidade. Essa percepção é fruto de uma generalização resultante, em grande parte, da falta de conhecimento acerca do que de fato é ser evangélico e da falta de convivência com evangélicos que vivem o evangelho que Jesus Cristo propõe, né, de fato. Agora eu vou fazer uma relação entre a separação entre igreja e Estado pelos olhos da Reforma Protestante. Aí a gente vai seguir um roteirinho breve aqui, para vocês entenderem que, na verdade, quem é protestante preza, sim, por essa separação, pela laicidade do Estado, pela liberdade religiosa, às vezes até mais, tem que ser até mais do que outras religiões, porque isso é uma herança histórica da Reforma Protestante. Como é notório, se a gente analisar de forma mais apurada, o cristianismo ele influenciou muito a sociedade ocidental. Então, no direito e na política, isso não seria diferente. Depois de séculos de atuação direta da religião nas ações do Estado e inúmeras atrocidades que foram cometidas, entre aspas, em nome de Deus, a história nos mostra que a separação entre a igreja e o Estado, e assim também a liberdade religiosa, são resultados da Reforma Protestante e da Contra-Reforma ocorridas no século XVII. A divisão entre a igreja e o Estado e a divisão do cristianismo e posterior subdivisão em determinados grupos denominados como seitas, culminou na quebra da unidade entre o poder secular e a religião. O personalismo cristão, que foi religioso, que foi redescoberto pela reforma, né, que deu essa abertura do indivíduo encarar o relacionamento com Deus de modo pessoal, individual, sem a necessidade da intervenção, né, de um clérigo, do intermédio, de um sacerdote, ainda que ele seja filiado a uma instituição religiosa, reforçou essa ideia, né, dessa separação do sagrado e o secular. Desse modo, a liberdade religiosa e a laicidade estatal podem, em linhas gerais, né, sim, ser consideradas, com toda certeza, uma das maiores conquistas do cristianismo e heranças da Reforma Protestante. Por isso que os cristãos evangélicos, naturalmente, teriam que prezar por essa separação, que acaba por dar liberdade a eles mesmos de crerem no que creem em um ambiente plural como é o nosso, né? Que o Brasil ele é muito diverso e um país muito, muito religioso. Ele tem faz parte da cultura brasileira essa religiosidade aflorada. É muito difícil alguém não dizer que professa alguma fé. O pessoal, o João até pode confirmar isso, o pessoal que já esteve na Europa. A gente vai para a Europa, a gente fica surpreso como o Brasil é religioso. A gente acha uma Bíblia no supermercado, né, aqui no Brasil. A gente caminha nas ruas, tem, sei lá, loja de roupas, Gilead, padaria, louva a Deus, obrigado, Senhor. Enfim, é um país muito religioso. É difícil alguém falar que é ateu, que é agnóstico. Estima-se que apenas 10% da população brasileira não tem uma religião. E boa parte, pelo menos 81%, se denomina cristão. O evangélico ou o católico, né, 50%. Por mais que não seja, parece que não siga estritamente os dogmas religiosos, mas se denomina, porque faz parte dessa identidade cultural brasileira, né? Só que o problema que a gente encontra em relação aos evangélicos, principalmente no contexto da internet, e considerando toda essa questão da intolerância, que meus colegas aqui abordaram com muita presteza, inclusive eu ia fazer uma abordagem mais profunda, mas agradeço, né, que já fizeram essa abordagem de forma muito excelente, mas em relação aos evangélicos, nesse contexto que a gente tem aqui de cristãos evangélicos com a política, né, como é no Brasil, há similaridades entre a fé cristã e pautas de ordem conservadora, né, na política. A gente vê que surge o uso da massa evangélica para fins políticos. Então, são levantadas bandeiras políticas que são similares aos valores cristãos, ou que se obtém uma interpretação, às vezes, errônea da causa, para cooptar evangélicos à finalidade política, né? Afinal, como a gente já mencionou aqui, né, já falei, segundo os dados recentes da Datafolha, 50% dos brasileiros são católicos, 31% são evangélicos. Então, é muito voto.
Mas historicamente, né, e até biblicamente, a gente vê que os adeptos da fé cristã já são muito envolvidos com a política, com essa ideia de messianismo político também que tem acontecido no Brasil em relação ao nosso presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. O povo evangélico, né, a massa evangélica, ela é tão importante para fins políticos que hoje se especula sobre a manipulação via algoritmos desse determinado público com essa finalidade política, né, e discute-se, inclusive tá em pauta, acho que nos Estados Unidos, eu vi uma notícia esses dias, sobre a responsabilidade de forma geral, né, não somente em relação aos evangélicos, das próprias redes sociais em relação ao conteúdo postado nela, porque até acho que nos vídeos das redes, na Netflix, né, a gente acaba por ser o produto, né? Eles manipulam muito a forma como a gente pensa, através dessa movimentação das redes sociais, dos algoritmos, né? Então, especula-se que tem sido direcionada, né, para esse público, algoritmos que influenciam, sim, nas decisões, principalmente políticas, desse grupo. A manipulação da massa evangélica por políticos mal intencionados, ou até, vamos dizer assim, ingênuos, sobre questões que realmente têm valor, faz com que os evangélicos sejam vinculados a partidos e personalidades políticas controversas, né, como eu já citei aqui, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O que o Jair Bolsonaro fala vincula boa parte da igreja evangélica, porque ele teve muito apoio de boa parte da igreja evangélica para ser eleito, e continua alimentando narrativas que fazem com que boa parte dos evangélicos se mantenham fiel a ele. E no contexto da Covid-19, muitas pautas e falas do presidente foram apoiadas por evangélicos, e como a internet, nesse contexto de quarentena, virou a nossa praça pública, né, a intolerância religiosa a cristãos aumentou expressivamente nesse período. A gente tem feito esses registros, até gostaria de trazer mais aqui, mas como o tempo é curto, como aumentou essa questão da intolerância religiosa a cristãos na internet também, né? A gente não pode só ver um lado, né? Às vezes a gente só se preocupa com uma crença ou algum grupo de crenças, mas os cristãos também sofrem, né? Não é porque a gente tem bastante liberdade religiosa aqui no Brasil que não ocorram algum tipo de assédio, que ocorre sim. E os cristãos têm sofrido isso sim no meio digital, principalmente por causa dessa influência política que ocorre e o apoio cego a políticos que têm posicionamentos questionáveis, né? Não estou me posicionando, né? Eu respeito a opinião política de cada um, mas são no mínimo questionáveis, que às vezes chegam a, de algum modo, ferir até posicionamentos que premiam direitos humanos, né? Mas o que poucos sabem, né, é que essa distinção que há entre evangélicos, e boa parte, poucos sabem dessa divisão, né, que há entre os evangélicos, e boa parte dos evangélicos diverge, sim, dos posicionamentos políticos majoritários, né, que atacam direitos humanos, e acabam gerando um ódio a todo o grande grupo. Então, assim, todo mundo acaba pagando por um grupo X de pessoas, né. Então, atualmente, isso também tem gerado problemas internos dentro da igreja evangélica, né? A própria igreja evangélica, ela tem pagado pelo envolvimento político questionável, mas a fé evangélica em si, ela não tem culpa. O cristianismo em si, ele, sobretudo o protestante, ele tem historicamente como seus valores a separação entre a igreja e o Estado e a não interferência de questões políticas na igreja, mas, infelizmente, popularmente tem acontecido isso. A gente está passando por uma fase que vai ser lembrada historicamente, que feriu muito a igreja, feriu muito o nosso contexto religioso, e tem, infelizmente, contribuído com o aumento dessa intolerância religiosa nas redes sociais, principalmente nesse contexto de Covid-19, porque é onde nós estamos hoje, né? Nós estamos online, né? Sob outro viés, a gente tem visto que o uso das religiões em geral para popularizar os seus ensinamentos pelos meios radiofônicos e da televisão ganha novas dinâmicas, né? Na medida em que a representação simbólica do modo de ser religioso se redimensiona diante da interatividade virtual proporcionada pelas novas tecnologias de comunicação. Então, mais do que mera adequação instrumental a tais tecnologias, né, a transformação, por causa da internet, ela é mais profunda e mais ampla.
de modo que as religiões, aos poucos, elas vêm tendo as suas dinâmicas de prática religiosas alteradas pelas redes sociais, sobretudo nesse período pandêmico. Por quê? A gente vê que agora há muito clamor pelos fiéis nas redes sociais de alteração em relação a algumas crenças que são pregadas dentro da igreja, né? Bem como aumentou a acessibilidade de não cristãos à fé cristã através dessa democratização de informações por meio digital nesse contexto da Covid-19. E a gente pode ver que a pandemia nos trouxe também um número elevado de tolerância religiosa, mas também colaborou com a propagação da mensagem cristã e adaptação de algumas questões que antes não conseguiam ser debatidas no espaço privado da igreja, né? Desde o uso de tecnologias, que antes a gente era muito precário nessa questão, eram poucas igrejas que faziam uso dessas novas tecnologias, mas também abriu-se espaço para muito debate em relação a questões sociais e teológicas, né? Hoje a gente vê que o espaço público ficou muito mais aberto para ter alterações dentro da própria igreja, mas que só são possíveis esses debates através do meio digital. Então, a gente, ao mesmo tempo, acaba sendo prejudicado de algum modo, mas a gente tem tudo para crescer através desses problemas, porque nós estamos expostos aí e todo mundo tem a liberdade de expor suas opiniões e ajudar, né, com o crescimento e fortalecimento da fé cristã. O uso político da fé cristã por meio das redes sociais prejudicou muito a igreja, mas também levantou boa parte dela, que não faz parte, né, desse grupo que apoia medidas que são questionáveis, e defende de forma razoável suas crenças, e deu espaço, né, para a gente defender sinceramente um testemunho coerente com a reforma protestante, de acordo com aquilo que a história da reforma e o legado da reforma nos confere. Eu acho que é isso, João. Acho que é isso. Muito obrigado, Gabriele. Para mim, sensacional a palestra de todos vocês. Foi um grande prazer. Vamos às perguntas, então. Eu recebi já algumas perguntas aqui bem interessantes. E primeira opinião dos três, obviamente. E a primeira pergunta é se existe diferenças de impacto nas pessoas e de tratamento jurídico entre um discurso realizado no ambiente propriamente religioso ou um discurso televisionado e para um discurso feito na internet, no YouTube, por exemplo. Existe essa diferença nesses ambientes? Pode começar, Gabriela, que já está com o microfone aberto. É que a minha internet está oscilando, então eu não consegui ouvir inteira a pergunta, desculpa. Eu vou repetir, então. Se existe diferenças de impacto nas pessoas e de tratamento jurídico entre um discurso realizado no ambiente propriamente religioso, um discurso televisionado e um discurso feito na internet, por exemplo, no YouTube. Com certeza, porque na internet você consegue se manifestar de forma direta, né, com quem está emitindo aquela opinião, né, com quem está fazendo aquele discurso. E uma coisa que eu vejo tem uma relação muito pessoal com a internet, né, eu gosto muito da internet, sou muito ativa nas redes sociais, eu vejo que as pessoas, elas são mais corajosas nas redes sociais do que seriam em outro ambiente em que elas se comprometessem de outra forma, né? Então, eu acredito que pela internet, pelas redes sociais, pelos meios digitais, eu acho que sim, há uma diferença, acho que é mais agressiva, é uma forma mais agressiva de lidar. Edmilson? Eu acho que sim, existe diferença, mas por razões diferentes da Gabriela. Eu acho que existem algumas diferenças por conta do tipo, do meio de transmissão da mensagem, ok? Então, pela internet fica fácil você pegar aquele trecho, recortar e, de repente, mudar, por estar fora do contexto, o trecho significar outra coisa, ter um tom diferente. Pela internet fica fácil você enviar para várias pessoas ao mesmo tempo, coisa que você demoraria semanas para poder fazer se você tivesse no mundo offline, ou se você tivesse com as limitações
que a internet e o computador permitem com arquivos, né? Então, e também, já fazendo uma ponta, viu, professor João, fazendo propaganda da sua tese aí, o direito ao esquecimento na internet, e aliás, por conta dela, que ele tem o tamanho que tem, né? Assim como a proteção de dados, tudo isso fica muito mais sensível no mundo da internet, porque é mais fácil de você replicar, mais difícil de você esquecer, né? E se você vai fazer qualquer palestra, você me pedir agora, a primeira coisa que eu vou é no Google, me inteirar de algumas notícias, eu pegar algumas provocações que já existiram, e a gente pode pegar notícias de 2005, de 2010, e 2000, e fazer um histórico. Então, no mundo online, pela facilidade de você manipular, como alguém já disse aí no chat, pela facilidade de você replicar, compartilhar e de você guardar a informação ou desindexar, que é o nome técnico correto, né, para o esquecimento, você, por essa facilidade ou dificuldade, dependendo do que você esteja falando, o mundo da internet tem toda uma conotação especial. E a coisa vai piorar, tá? Se Deus quiser, eu vou morrer e vou ver o Google Glass funcionando de verdade. E aí a coisa tende só a piorar. A gente vai parecer The Sims, ou SimCity, para quem é mais velho. Você vai olhar para a pessoa, você vai ver o triângulo aqui da energia, o nome do pai, o nome da mãe, as preferências. Eu sonho com isso. Né? Para quem tem memória ruim, isso é uma bênção. E, se você pensar que um dos dados que pode estar lá é a confissão de fé de alguém, e até o nível de ortodoxia dessa pessoa quando a sua confissão de fé, isso é um dado pessoal sensível, e isso afeta literalmente toda a forma de compartilhamento de relacionamento interpessoal, quando você pensa no mundo cada vez mais online, mais complexo isso se torna. Difícil, não sei. Complexo, certamente. Indo nessa linha, na minha dissertação de mestrado, eu coloco que uma vez na internet, para sempre na internet. Então, é um problema que, mesmo que você consiga apagar e pedir o esquecimento e a desindexação, ou apagar o dado da origem até os terceiros, né, que utilizam dos dados, ainda pode ter que alguém tenha salvo esse tweet, tenha tirado um print, tenha salvado um vídeo, e aí você não tem a percepção real de o alcance e até onde essa pessoa guardou alguma informação sua, e aí daqui 20, 30 anos ressurge na internet alguns, igual o pessoal fica brincando do Neymar, né, eu tô trazendo refrigerante rapaziada, pega os tweets dele antigo, são tudo 9, 10 anos atrás, e que o pessoal revive hoje, imagina isso no contexto da religião. André, qual é a sua opinião, por favor? Bom, primeiramente eu queria parabenizar a Gabriele e o Edmilson pela excelente exposição. Gostei muito das contribuições, e faz a gente refletir e pensar em muitas outras coisas, né? É sempre muito rico esses espaços. Em relação à questão, eu concordo com o professor Edmilson, porque entendo que a complexidade que a internet nos traz, né, que essas novas tecnologias nos trazem, realmente é bem diferente do discurso que é construído em nível pessoal, né, em nível presencial. E, inclusive, uma preocupação para nós, né, juristas, de como lidar com isso, né, a questão do direito ao esquecimento, a questão da manipulação dos dados, da manipulação das falas, do uso escancarado e desenfreado, né, do compartilhamento virtual, que você não sabe quem printou, igual você falou, não sabe quem printou, quem guardou, como que salvou, como que isso chegou, a gente perde o controle dos dados, né, e é uma preocupação cada vez mais recorrente que a gente vai ter que enfrentar, que a gente vai ter que pensar, porque o mundo está cada vez mais, ainda com o Covid, se acentuou, né, assim, em um ano, tudo que já era online, virou mais ainda, né? Então, assim, a gente acompanhar tudo isso, e a forma como o discurso ele é construído, até às vezes, ele é mais... talvez a pessoa tenha mais coragem de dizer algumas coisas, né? E de se expressar de outras formas, que no meio
físico, pessoalmente, você acaba tendo mais tato, mais delicadeza. Você também não sabe quem está te ouvindo. Você não sabe para onde a sua mensagem está chegando, né? E como essa mensagem vai chegar. Então, é realmente algo descontrolado. Então, assim, eu de fato acredito que é bem complexo lidar com esse ambiente, né, cibernético, e que às vezes a gente não tem, a gente realmente, com uma coisa muito nova, né, assim, não muito nova, a internet mesmo muito nova, tudo isso que a gente está vivendo hoje, principalmente com o Covid, a gente ainda não tem formas de se resguardar ou formas de se policiar, a gente está aprendendo, né, a gente vê vários memes aí, várias figuras, né, de gente que está fazendo uma reunião online, esquece a câmera ligada e pega na sua privacidade, né? Então, assim, muitas coisas sutis, né, besteiras que a gente fala, mas que no nível religioso, imagina, né? A gente pode ter tantas outras coisas, porque a gente não tem esse controle, é realmente um ambiente ainda que a gente precisa tatear e se debruçar sobre pesquisas para a gente conseguir lidar, principalmente pelas violações inúmeros direitos que isso pode trazer para o indivíduo, né? Então, eu concordo com o Edmilson e com o Gabriele nesse sentido, de que, de fato, o ambiente da internet, o discurso é outro, né? É diferente. Por mais que você fale a mesma coisa, o tom, a forma, a expressão e todas as repercussões, desdobramentos disso no ambiente virtual é outro, né? Não tem como se comparar. E a outra pergunta que, na verdade, pode falar. Só antes do senhor entrar na segunda pergunta, eu vou fazer só um complemento aqui. Imagine, gente, que todos aqui vocês já sabem, mudar de religião é uma expressão da liberdade religiosa. Então, imagina que, inclusive, mudar dentro do segmento religioso. Tá? Então, imagina que em 2010, você já tinha Twitter, você lá no Twitter, parará, né? Digitando como louco, como quem nunca viu um Twitter na vida, na frente, e falando sobre a tua perspectiva religiosa em 2010, e hoje, 2020, quase 2021, você amadureceu 10 anos, você mudou de religião, ou você, dentro da tua religião, tu foi para uma linha mais ortodoxa ou mais liberal, e você não se reconhece mais com você de 2010. Só que ele está lá. Né? E ele pode vir para te assombrar, basta você se concorrer a um cargo de prefeito, de vereador, né? Ele vai vir te assombrar e puxar a tua perna de noite. Nessa linha tem um professor de Oxford que fala muito bem, o Victor Meyer Schomberger, desculpa, ele fala dessa questão, que uma vez postado alguma coisa na internet, vira como se fosse uma foto, uma fotografia de um momento. E que você dizendo aquilo, você tinha uma percepção de realidade, uma percepção de existência para publicar aquilo, e a pessoa que está vendo tem outra realidade, tem outros olhos. Então a percepção dela também é diferente. E isso, ao passar do tempo, começa a piorar essa questão da percepção. Então, né, 10 anos depois, 8 anos depois que a média do Twitter hoje, acaba que as pessoas vão ter outra interpretação para aquilo que foi escrito há 8 anos atrás. E aí vai ter um conflito de realidade que talvez pode realmente trazer discursos de ódio, trazer prejuízo para a vida pessoal de uma pessoa que a gente não sabe dimensionar hoje o tamanho desse prejuízo. E por isso já firme novamente, para quem quiser ler minhas ideias, Direito ao Esquecimento, tá aí disponível para todo mundo, principalmente na Europa. A segunda pergunta, eu acho que vai ser mais um resumo, uma síntese do que vocês já falaram até agora, que é: qual a opinião de vocês referente ao desenvolvimento do direito digital e tecnológico e os impactos das religiões em cima desse desenvolvimento? É majoritariamente um espaço de maior liberdade e expressão ou um espaço de intolerâncias e ataques covardes contra grupos religiosos? Dessa vez eu começo com você, Andréa, se eu puder dar a sua opinião, por favor. Nossa, então, é uma questão, né, um posicionamento, eu já falei, né, já antecipei um pouco sobre isso. Eu vejo o espaço cibernético, o espaço da internet
e todas as novas mídias que a gente tem com positivo. Eu coloco como lugar muito importante de expressão, porque muitas informações, muitas notícias, muita coisa que a gente tem acesso, a gente não teria como a gente, de mundo mesmo, né, de vivências, né, e agora com o Covid, a gente poder viver outras expressões da religiosidade. Antes de entrar nisso, eu queria falar que eu achei interessante essa intervenção do Edmilson, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito, sobre essa questão do ser, que está mudando a todo momento, né? A internet está aí para mostrar exatamente isso, só que ao mesmo tempo que ela mostra isso, ela tem um negativo que ela não te dá o direito de você se retratar, assim, como se fosse, né? Então, assim, é algo a se ponderar, né? Ela tem esse aspecto positivo, né, de expressão, de você conhecer, de ter acesso a conhecimentos que você não teria se não tivesse essa velocidade que essa diminuição de tempo e espaço que a internet promove na nossa vida, é incrível, é um fenômeno incrível. Eu acho que, assim, eu poderia estar falando aqui com vocês de qualquer outro lugar do mundo, né? Agora mesmo, eu estava numa reserva ambiental e agora eu estou aqui falando. Enfim, ela te dá essa possibilidade, né? De expressão, de fala, até de você, pessoas que são mais inibidas, poder falar, né? Porque não precisa ter lá a sua identificação. Mas tem tudo que é positivo, eu acho que tem um negativo. Eu acredito muito em lado positivo e negativo. Então, essa ausência de limites, né, e desse desconhecimento desse caminho que ainda está sendo traçado, de limites do próprio direito, em relação a esse mundo digital, também tem essa preocupação do discurso de ódio desenfreado e de como essas notícias, como essas informações chegam. Então, eu acho que é tentar o equilíbrio, né? Tentar achar esses parâmetros razoáveis, né? Que a gente usa muito, que é a acomodação razoável, para equalizar, né, esse universo digital, para que a gente possa ter essa expressão, para que a gente possa ter essa liberdade, para que a gente possa ter esse convívio, né, muito benéfico, muito positivo, mas ao mesmo tempo frear, né, porque você não pode se expressar e ferir o outro, né, e ter essa concepção desse limite, e saber construir esse limite, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, né, eu acho que esses debates, essas produções científicas, as pesquisas, né, a minha pesquisa, a pesquisa do Rivira, a pesquisa que o Cediri faz, a pesquisa que o professor Edmilson faz, a pesquisa que o grupo faz, né, eu acho que é nesse caminho, né, porque é inegável as contribuições da internet na nossa vida, do mundo digital na nossa vida, mas que precisam ser observadas, né, a complexidade do mundo digital nos leva a pensar na complexidade da própria sociedade que a gente está vivendo. Então, eu não consigo te responder objetivamente isso ou aquilo, porque eu vejo aspectos tanto positivos quanto negativos na construção do mundo digital nas nossas vidas, e que eu acho que o amadurecimento, essa construção da academia, do ambiente acadêmico, está para isso, né? A gente tem que pensar, todos nós aqui temos a nossa religiosidade, as nossas crenças, nossas convicções, mas como pessoas e seres pensantes, a gente tem que se policiar, né? Você tem que se policiar. Eu tenho minhas opiniões, é claro que no meu espectro mental, eu quero matar várias pessoas mentalmente, mas na hora que eu vou expressar, eu tenho que ter esse tato, eu tenho que ter, porque a gente está vivendo, a gente somos seres sociais, né? Somos seres sociais, somos seres políticos, temos que aprender a fazer essa distinção, né? Essa distinção do que você sente, o que você pensa, que acaba que a internet às vezes aflora, né? Que você tá ali num debate, você vai, fala, escreve mesmo, xinga, faz horrores, mas que a gente tem que aprender a controlar, a se policiar, e não só isso, né? E o direito tá aí para regulamentar, né? Então eu acho que estaria nesse meio termo, nessa questão da acomodação razoável. Essa seria a minha resposta para essa pergunta. Muito obrigado, doutor Edmilson. Olha, professor André, eu vou ter que assinar. Onde é que assina embaixo essa sua fala? É exatamente isso aí, a ideia. Mas olha, se a internet é um espaço de liberdade e ataques covardes contra grupos religiosos, veja, onde tem liberdade tem problemas.
e você simplesmente, para acabar com esses problemas, a solução não é tolir a liberdade. A solução é você educar, é você instruir, é você trazer ferramentas úteis e eficientes para reprimir quando houver uma afronta à liberdade, não tolir a liberdade. Então, as ferramentas são essas, né? E eu acho que a internet não deveria ser um lugar de, vamos dizer, de tolimento, né? Não, ele deve ser um lugar de liberdade, sim, só que essa liberdade deve ser dentro dos parâmetros humanitários que, em lato sensu, vão apontar sempre para o princípio maior, dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem que pensar dessa forma para garantir a liberdade do indivíduo, mas sabendo que essa liberdade, a sua expressão externa, ela é limitada pelo direito do outro, e a gente pode tergiversar sobre essa relação ainda à noite adentro, mas em linhas gerais é isso. Gabriel, hein? Opa, deixa eu abrir meu microfone, né? Sim, sim. Então, minha opinião referente ao desenvolvimento do direito digital e tecnológico, né? Os impactos nas religiões. Eu acho que essa parte do desenvolvimento do direito digital e tecnológico em relação às religiões deveria, sei lá, de forma prática, desenvolver algo que seja mais específico, né? Dentro do direito digital, proteção da liberdade religiosa, algo que seja assim aplicado mesmo às mídias sociais, né, às redes sociais, enfim, seria uma boa contribuição do direito digital relacionado à liberdade religiosa, né, algo que fosse mais específico. Se o espaço cibernético é majoritariamente um espaço de maior liberdade de expressão, um espaço de intolerância e ataques covardes contra grupos religiosos, aí a gente abre outros questionamentos, né? Porque a gente vai ter ataque covarde, né? O ataque de fake, ou também vai ter ataque de pessoas públicas, né? Uma coisa que eu tenho tentado desenvolver um projeto a respeito disso, enfim, ainda não está muito bem articulado, mas é uma coisa que eu tenho pensado em fazer, é essa questão do combate à fake news, né? E a responsabilidade pela questão das fake news por influenciadores digitais e grandes empresas, né, de comunicação no âmbito cibernético, né? E isso afeta a questão, as religiões, sim. Até a Andrea falou sobre o nosso trabalho do observatório. A gente tenta fazer essa publicação das notícias, né, dos casos que a gente aborda de uma forma que seja menos nociva possível, uma comunicação menos violenta possível e neutra, o máximo possível que a gente puder, para que não colabore com esse ambiente intolerante na rede social, na internet, na verdade, né? Na internet de forma geral. Então, quando a gente pega empresas de comunicação, grandes empresas de comunicação digital, como como as redes sociais ou como grandes jornais, né, que fazem a publicação em massa de informações, e também influenciadores digitais, eu fico me questionando se eles não deveriam ter uma classificação especial de responsabilização, até criminal, para essas pessoas, porque o estrago que isso faz na sociedade é gigante, né? Então, assim, dentro do direito digital, eu acho que devia ser pensado numa proposta nesse sentido, né, que, enfim, albergasse também a questão religiosa, né, como uma forma de proteção, assim, a intolerância, né, como de uma forma de proteção da sociedade a discursos intolerantes, a discursos de ódio, né, uma forma de proteção à sociedade mesmo. Então, dentro do direito digital, eu acho que isso poderia ser realizado. Eu só queria complementar essa ideia, porque até estava discutindo isso hoje à tarde num outro congresso. Tem a ideia também do autor aí, Pariser, se não me engano, que fala sobre a questão da bolha, do que as redes sociais te escondem. Então, que nós hoje vivemos uma bolha, e por causa dos algoritmos e da questão do profiling hoje, as redes sociais montam um perfil digital para você e te apresentam aquilo que eles acham que vai ser melhor para você, ou vai gerar um prazer, e que para te realmente colocar dentro da rede, foi uma das questões do documentário que está na Netflix hoje,
E isso também envolve para dentro da religião, porque se você seguir alguns tipos de discurso, se você segmentar essa ideia, curtir esses comentários e pregações ou falas dentro da internet, cada vez mais o algoritmo vai te apresentar isso. Então você acaba vivendo dentro de uma bolha e não realmente reconhecendo a realidade em sua totalidade e a questão também da proteção de dados, que no Brasil, infelizmente, a Lei Geral de Proteção de Dados veio, mas não veio completa e que talvez já precisa aí de algumas alterações. Queria deixar um tempo para vocês para fazerem algumas considerações finais e, doutor Edmilson, acho que pode começar com você. Professor João, vou já aproveitar minha consideração final, fazendo também um rabinho da última pergunta. No final de semana passado, para vocês terem ideia, na faculdade que eu leciono, aqui em João Pessoa, nós tivemos um evento online, cujo tema era educação, né? E nós tivemos um painel específico sobre educação no mundo online, no mundo hiperconectado. Educação teológica, ele está falando da faculdade confessional. Então, o debate era em torno de como youtubers, podcasters, um simples cartão SD, né, no celular, ou a aplicação de tecnologias de rádio de longa distância, ou aplicativos de educação, como essas ferramentas que são no online, que são no digital, que estão aí no tema da crista da onda, estão podendo ser úteis para a propagação de uma confissão de fé, de uma religião, enfim. Então, a gente, enquanto você olha as redes sociais, muita gente que não tem o que fazer, que precisa de uma pilha de prato para lavar, né, discutindo sobre coisas que nem vai nem vem, né? Você tem muita coisa boa da tecnologia sendo feita com utilidade para a religião, né? Dentre esses, como exemplo que eu citei, a educação teológica. Então, só já emendando aqui minhas considerações finais, obrigado a todos pela paciência de nos ouvirem, os 20 soldados últimos aqui que estão online, né? A gente vem ao longo dos anos construindo, amadurecendo essas discussões, e o prazer é nosso de poder ter vocês aqui nos ouvindo debater sobre esses assuntos. Estamos aqui à disposição, o professor João tem nosso contato, e, professor João, pode fazer contato sempre para a gente poder fazer esse bate-bola, que o prazer foi grande. Com certeza, pode deixar que eu vou abusar desse contato. Preocupa não que novos convites devem chegar, e repito isso para todos. Doutor André, se você puder fazer as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer o convite. Esse tema realmente é um tema que a gente passaria aqui a noite toda discutindo. Fiquei muito feliz em poder compartilhar dessa mesa. Eu não conhecia, né, o professor Edmilson, adorei a fala, as contribuições. A Gabriela, como sempre, foi fantástica, gostei muito de tudo, e já saí com várias ideias, né, de propostas da gente construir várias coisas juntos, assim, né, desse tema, né, inclusive desse caminho, né, do meio, né, dessa preocupação, essa coisa que você colocou de que as redes sociais se escondem. Eu anotei aqui que essa manipulação da própria informação, porque também é uma contradição da própria internet, né? É positivo que a gente tem acesso a tudo, mas o que a gente tem acesso? E são várias outras questões que vocês me suscitaram aqui, e é sempre muito importante esses debates, porque nos fazem pensar e sair do nosso lugar para pensar outros olhares, outros prismas sobre o mesmo tema. Então, eu quero agradecer e quero me colocar à disposição para outros eventos, para outros debates, para construções conjuntas, né? Uma preocupação que eu tenho como consultora, como trabalhei muito tempo como consultora, é as capacitações, né? E eu acho que também poderia sair desse evento essa possibilidade da gente construir algo para a orientação dos próprios meios de comunicação na construção, nessa construção não violenta das informações, da mídia, que é um material que a gente sempre pensou, inclusive saiu como proposta do Revir, mas não teve
continuidade, e a gente podia aproveitar esse momento, essa construção coletiva que a gente teve hoje, para encaminhar talvez isso, né? Pensar juntos formas da gente achar e de encontrar, da gente financiar isso como uma proposta muito importante, né? Porque para a proteção dos próprios direitos fundamentais, essa questão da capacitação do meio jornalístico para a produção de conteúdo, porque eu acho que é uma forma da gente conseguir equilibrar um pouco essas violações. Muito obrigada e fico à disposição de vocês. Muito obrigado, doutora Gabriele. Muito obrigada, viu, gente? Gostei muito de tudo aqui hoje. Como disse André, a gente ficaria facilmente conversando, né? Quem sabe dias, entraria a madrugada dentro falando sobre isso. É um assunto que me é muito caro. Me coloco à disposição também de vocês para qualquer tipo de colaboração. Muito obrigada, Andréia. Prazer estar te reencontrando aqui. A gente já caminhou junta. É sempre muito bom, né, estar contigo. Doutora Edmilson também. João, doutor Rodrigo, o pessoal que está assistindo em casa e o pessoal que está aqui online. Muito obrigada, viu? Bom, fica meu agradecimento ao laboratório por essa grande oportunidade, a vocês que ficaram assistindo até agora, já são quase 8 horas da noite. Para vocês que estão assistindo no YouTube posteriormente, né, já editadinho, bonitinho. E o nosso muito obrigado, o nosso boa noite, parabéns, Beatriz, novamente, por ganhar uma obra espetacular. Não sei por que espetacular, eu só ouvi falar que ela é muito boa. E fico à disposição também de todo mundo, caso vocês queiram conversar sobre proteção de dados, direito ao esquecimento. E uma boa noite a todos. E nos vemos nos próximos eventos do laboratório, que todos estão sendo divulgados no nosso Instagram. Muito boa noite a todos e obrigado pela presença.